Começando mais um Relíquias, dessa vez eu estou com o Rafa Soto, Fala, Futebol meu irmão. 4 Linhas. Mano, pode se apresentar pra galera aí. Fala, rapaziada, prazer estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz com o convite. Sei que a gente vai trocar muita ideia aí, boas histórias, boas risadas. E é um prazer, cara. Como você falou, né, pediu para me apresentar. Sou jornalista, me formei em 2012, ali, final de 2012. Trabalhei já na Gol Linhas Aéreas, mas aí trabalhei na área comercial, não tinha nada a ver com jornalismo. Trabalhei na Jovem Pan, OTB Sports, Online Content, que é uma empresa de publicidade voltada mais para gerenciamento da imagem de jogador de futebol. E hoje estou com o Fred Bruno, né, apresentador do Globo Esporte. Trabalho ali na parte de assessoria de imprensa, a parte social dele. E aí, essa caminhadinha aí já tem um tempinho que comecei aí. Pô, mano, eu acho muito interessante toda a sua história, assim. A gente tava até conversando no off, mas eu queria começar com uma pergunta específica, que é a mesma pergunta que você fez pro Kaká. Meu Eu vou Deus. fazer pra você. Já vou começar a tremer Vou aqui, até- velho. Vou ler porque é exatamente a mesma pergunta, ó. Olhando pra trás na sua carreira, qual foi o melhor momento até hoje e aquele momento que te fez aprender muito mais do que você imaginava? Cara, eu perguntei isso pro Você Kaká, perguntou já isso nem pro lembro Kaká. a idade dele. Rapaz, um momento que... Cara, o meu melhor momento... tipo assim, eu sempre... Eu comecei no jornalismo esportivo primeiro porque eu um jogador frustrado, né? Um jogador preguiçoso. Não era lá essas coisas também, vou ser aqui honesto. Sabia jogar, como o Fred diz, né? Tipo, o meu cérebro ele pensa que nem um ganso. Mas o corpo ele não reage no mesmo momento, tá ligado? E eu sempre fui preguiçoso, sabia que não ia virar jogador, né? E aí eu segui no jornalismo esportivo muito por causa dos ídolos que eu tinha e tenho, né? E continuam sendo os mesmos. Que eram, tipo, Ronaldo Fenômeno, Kaká, que você falou, Rogério Ceni. Então, tipo, pô, esse dia do Kaká foi um dia muito especial pra mim, porque foi o primeiro craque, assim, o primeiro ídolo com quem eu gravei. E, pô, tem, tipo, até história legal, porque eu passei a entrevista inteira querendo chorar, de tão emocionado que eu tava. Tipo, no vídeo eu ficava batendo a perna, assim, de nervoso, assim. Tipo, eu assistindo o vídeo dá agonia, de tanto que eu ficava batendo a perna no chão. E tanto que no começo, antes da entrevista, ele perguntou, eu tava batendo a perna no chão, o Kaká perguntou, ele falou, mano, você tá bem? Aí eu falei, óbvio que não, né, mano? Eu tô do seu lado, não tô bem. Aí, não, eu sou um cara que nem você, mano. Tipo, pô, eu arroto, eu acordo com bafo, mano, só que nem uma pessoa normal, mano. Falei, mano, você não é normal. Você ganhou uma Champions League, você ganhou a Copa do Mundo, você não é normal. Então, tipo, foi um dia muito especial. E quando acabou a entrevista, aí eu dei uma migué pra galera, tipo, o Léo Sui que tava comigo, a Isabela Rota também. Eu falei, gente, rapidão, eu preciso ir no banheiro, eu tô apertado. Aí eu fui, mentira, não tava apertado, eu só tava querendo chorar, tá ligado? E aí, tipo, foi um dia que eu voltei no tempo, assim, no banheiro chorando. Que eu falei, caralho, velho. Pode falar palavrão? Pode seguir. Tô aqui, podia ter perguntado antes. Caramba! Tipo, eu jogava com um cara no In Eleven e eu tô entrevistando ele. Fogo! Fogo! Tem que policiar com essas palavras. Que da hora, cara. Tipo, consegui, sabe? Acho que ali foi um dos primeiros momentos mesmo, assim, que eu falei, cara, acho que isso aqui pode caminhar mesmo, assim, sabe? Acho que dá pra chegar em algum lugar. E teve também o dia que eu conheci o Ronaldo Fenômeno, mais recentemente, quando eu fui com o Fred pra conhecer ele foi gravar com o Rogério Ceni, né? E aí eu conheci, já tinha conhecido, né? Mas pude conversar mais com ele e tal. Mas acho que o primeiro momento foi esse aí do Kaká, quando nós entrevistamos no F4L. E o que eu aprendi? Qual aquele momento que te fez aprender muito mais do que você imaginava? Acho que foi isso mesmo, assim, acho que no sentido de... Aquilo que a gente tava falando antes de começar aqui, bem antes de começar, sobre o começo, tá ligado? Porque o começo é muito difícil mesmo, né? Você duvida de você, duvida do projeto, e não é porque você acha que você é ruim, é porque dá medo, né? Tipo assim, você quer chegar muito longe e não sabe como. Então, quando rola um momento desse, tipo, pô, você entrevista alguém que você sempre quis, é um validador. Tipo, você aprende, você fala, mano, tem que lutar e eu vou conseguir. Então, acho que é esse momento aí, da entrevista com o Kaká mesmo. Pô, te falar uma parada que a gente começa o episódio falando sobre sonhos. Em uma outra postagem sua do Instagram, você nessa mesa do Rogério Ceni,
você coloca duas imagens, uma em 2008 e a outra essa mais recente. Na legenda você fala 2008 e mais sonhos. Tu sente que tu conseguiu realizar esses 2008 e mais sonhos? Sim, cara. Tipo, e é muito doido. Eu tava até falando com o Gabriel, que veio aqui, né? Sobre isso, assim, cara. Porque, tipo, até sobre isso dos sonhos. Quando eu interrompo a F4L, foi muito por causa disso, cara. Tipo assim, porque eu tinha realizado os meus sonhos. Eu não tinha novos sonhos. Uhum. Então, eu percebi que, quando você faz o bagulho, você tem que fazer por algum motivo. Você tem que ter um propósito que você tá fazendo. Seja chegar, sei lá, não sei, tipo, sobre a parte corporativa, assim, eu comecei um trabalho aqui, eu quero virar diretor. Tipo, é seu propósito, é seu sonho. Então você tem que começar um sonho, você tá começando aqui. Pô, você tem seu sonho, você quer chegar em algum lugar, quer entrevistar pessoas que você gosta, você acompanha e tal. Então, tipo, você tem que começar com um sonho. E quando eu interrompi a F4L foi por causa disso. Foi porque eu tinha realizado todos os meus sonhos, velho. Então, que era, conhecer o Ronaldo, conhecer o Rogério Ceni, conhecer o Kaká, tipo, o Ronaldinho Gaúcho, eu consegui realmente, assim. Então, sim, eu consegui ter essa parada do Rogério Ceni e fala muito sobre sonho. Eu nem lembro se eu botei isso na legenda, se eu contei em algum lugar. Mas em 2008 eu trabalhava no buffet, que era a foto que eu tava com o macacão verde, magro, e o Rogério Ceni magro também. Naquele dia eu não tava querendo ir pro buffet pra trabalhar, porque ia ter algum jogo da hora da Champions League. E eu também tava puto, porque foi uns dias depois de São Paulo e Fluminense, que o São Paulo foi eliminado com o gol do Washington no último minuto. E aí eu tava puto, assim, aí, enfim, acabei indo lá pro trabalho, pro buffet. E aí era a festa do filho do André Dias, que era um zagueiro que era de São Paulo, jogando na Lazio, no Goiás. Aí tava, mano, eu tava tão puto, que me botaram escondido atrás de um brinquedo pra ninguém me ver, que eu, assim, eu tava na energia lá em cima, assim, ó. Aí começou a festa, aí, mano, aí eu vi um burburinho, aí eu olhei, assim, era o Rogério Ceni entrando com as filhas, elas eram pequenininhas. Isso lá em 2008. Tipo, eu tinha uns, sei lá, uns 2, 3 anos as meninas. E aí, mano, e ele procurou qual lugar pra ficar? O lugar que era escondido pra galera não ficar interrompendo ele com a família. E era onde eu tava. E aí, ele veio lá, deixou as meninas no brinquedo que eu tava, aí começou a perguntar de mim. Qual que é o seu nome? Você estuda? O que você faz? Doideira. Mano, exatamente, que doideira, mano. Que universo paralelo que eu tô aqui, velho. Mas ele sempre perguntando meu nome. E aí, conversando com ele, aí eu falei pra ele, eu terminei o ensino médio, não passei nos vestibulares que eu fiz, eu tô fazendo um curso de turismo, porque meu pai falou que eu não podia ficar sem fazer nada em casa, coçando. Aí ele falou, mas você quer fazer faculdade do quê? Eu falei, jornalismo, porque eu quero ser jornalista esportivo. Aí ele falou, a gente vai tirar uma foto, e aí, o dia que você me entrevistar, você me mostra essa foto. Tipo, me desafiando, né? Isso em 2008. Aí passou um tempo, eu tinha saído da Gol, tava ali num período já com a F4L, que era um blog e tal. E como eu trabalhei na Gol, eu tinha todos os horários de voos. Bacana, falei, posso tomar um processo. Que eu saí da empresa, eu fui lá e peguei todos os horários de voos dos times. Que eles tinham um acordo com a Gol, né? A CBF. Aí eu fui extrair voos aí, mano. Peguei todos os voos. Então, tipo, eu ia com um gravadorzinho no aeroporto entrevistar os times. Entrevistei o Cruzeiro, que tava o Júlio Batista, Pô, baita ideia, foi inclusive. campeão do Brasileirão, entrevistou os jogadores de São Paulo, mano. Eu ia no aeroporto, mano, cara e coragem, só eu, tá ligado? Só eu, mano, tava lá no aeroporto, nos embarques e desembarques. Aí um dia era o São Paulo, aí eu fui. Aí o Rogério Ceni passou, inclusive o Aloysio Boi Bandido passou e deu uma cagada pra mim. Mano, tinha raspa da merda naquele dia. E aí passou em seguida o Rogério Ceni e, mano, foi super atencioso, mano. E o molecão tremendo, mano, eu tremia, assim, de nervoso. Aí ele veio assim, ele, pode perguntar. Aí eu fiz a pergunta pra ele, aí a gente chegou na escada rolante ali de Congonhas, do aeroporto. Aí eu falei, não vamos subir os dois juntos, tipo casal, né? Aí ele, vem aqui, mano, dá pra subir os dois juntos, continua perguntando. Caraca. Aí eu fui com ele, aí ela até lá em cima, fiz mais perguntas. Aí eu falei, não, beleza, obrigado. E aí eu lembrei da foto. Aí eu falei pra ele, Rogério, pera aí, rapidão. Aí ele parou assim, aí eu, então, em 2008, você me desafiou quando eu fosse formado e te entrevistasse pra te mostrar essa foto. Aí eu queria te agradecer, porque todas as vezes que eu pensei em desistir na faculdade, eu lembrava desse dia. E eu falava, mano, não posso desistir até conseguir entrevistar o Rogério Ceni. E hoje eu consegui. Queria te agradecer. Aí ele ficou me olhando assim, ele, pô, rapaz, sério? Não, ele falou, eu lembro da festa do André Dias, mas eu não lembro exatamente que a gente tirou a foto que eu tinha te falado isso. Pô, rapaz, que bom saber disso. Tá? Aí a gente começou a trocar ideia.
Aí ele, pô, foi super simpático, assim, cara. Então é isso sobre sonho, tá ligado? Então, tipo, muitas vezes, o que pode parecer bobeira pras outras pessoas, mano, é o seu sonho, é o que te motiva e é o que vai te fazer chegar onde você quer chegar, mano. Pô, mano, pô, eu acho muito da hora um relato assim como esse, porque, tipo assim, às vezes e, tipo, a sua motivação era um ídolo, saca? Isso é muito louco, tipo, e até puxando o assunto mais do F4 Horas, você sempre fala que, tipo, até conversando no off, mano, era um barato de faculdade que virou, em que momento que, tipo, tu percebeu que, mano, era um negócio da faculdade e, pô, isso aqui virou um trabalho. Mano, tipo, começou. Era uma matéria de jornalismo digital. E aí eu estudava junto com o Fred, né, apresentador do Globo Esporte, na época era Bruno Carneiro. E eu sempre queria fazer trabalho de futebol com ele. Sempre quis. E ele, corretamente, falava, mano, a gente já entende de futebol, a gente tem que fazer trabalho sobre outras coisas para ampliar nosso leque de atuação na área, tá ligado? Tipo, pensando no mercado de trabalho. E eu falava, beleza, você tem razão, mas foda-se, vamos tentar fazer de futebol. Ele, não, vamos fazer de futebol. E cara, a gente passou a facu inteira sem fazer um trabalho de futebol. A gente tanto encheu o saco dele, nesse trabalho de jornalismo digital, eu olhei pra ele assim, no laboratório da faculdade, eu só fiz assim pra ele. Aí ele, tá, mano, vamos fazer de futebol, velho. Yes! Aí era um blog que aí a gente tinha que ficar alimentando o blog, tipo, diariamente, assim, e tal. E aí a gente seguiu com isso aí. E deu, tipo assim, na época, pô, o Mauro Betting veio aqui, né, tal. E o Mauro Betting, nem sei se ele lembra disso, assim. Mas ele dava muita moral pra gente no Twitter, cara. E, tipo, a troco de nada, assim, a gente não era ninguém, mano, assim. E ele dava RT no Twitter, isso lá em 2013. Que né? era muito, muito louco. Só tinha mato, só tinha, mano, barro no Twitter. E aí ele dava RT, o Milton Neves dava RT, e, mano, pra um blog universitário, de opinião de 2 universitários, tinha uma médiazinha legal de views, assim. E nessa hora, assim, eu comecei a olhar com outros olhos. Eu falei, cara, eu acho que, sem papo de empreendedor aqui, de coach, mano, zero, assim. Mas eu falei, cara, eu acho que dá pra gente trabalhar com isso aqui, velho. Tipo, dá pra gente ser nosso chefe, mano. E ainda era um mundo muito diferente de hoje, de publi, tipo, não era assim não, velho. Aí, beleza, aí eu terminei a facu em 2012, o Fred terminou em 2013, no meio do ano ali, que ele entrou um semestre depois. E aí eu com o blog na cabeça, e, mano, eu realmente tratava como trampo, mano. Tipo assim, isso aí de ir no aeroporto, aquilo que a gente tava falando antes, eu olho pra trás e falo, mano, como que eu tive essa ideia lá, mano? Tipo assim, da onde surgiu essa sacada, sabe? E aí, beleza, fui tocando. Aí eu fiz um curso de jornalismo esportivo do Alexandre Pretzel, que era repórter da Rádio Bandeirantes, hoje acho que ele é comentarista. E do Band Esporte também. E aí ele fez um curso. E nesse curso eu conheci o Léo Sui. E, mano, no último dia do curso, no último croissant do café da manhã, do nada me veio de falar pra ele uma coisa que eu já tava carregando, que eu queria gravar entrevistas em vídeo, mas pra subir no blog. O YouTube ainda tava, tipo assim, já tinha, Mas tava engatinhando ainda. mas não tinham tantos canais de futebol não, tinha acho que Futirinhas, tinha o Desimpedidos, acho que era isso, assim. E aí, quando eu falei pra ele, ele falou, e eu falei, mano, eu não sei editar, eu não tenho equipamento, mas eu tenho essa vontade. E aí, foi tipo um match no Tinder, tá ligado? Que ele falou, mano, eu tenho câmera, eu sei editar e acho a ideia boa. Falei, foda. Quer dizer, fogo. Vamos trocar ideia, vamos tomar um café. A gente foi tomar um café e aí, pô, mano, as ideias foram batendo assim, cara. Batendo. Beleza, montamos o projeto. E aí, eu sempre me achei uma boa escada. Não sei se você sabe sobre esse termo. Tipo assim, eu sou bom de dar assistência pra alguém vir com a piada. Então, tipo, eu falei pra ele, mano, eu acho que a gente precisa de alguém. Ele, pô, também acho. Vamos pensar em alguém? Aí eu pensei em outro moleque da faculdade, na nossa sala. Falei com ele, a gente gravou um vídeo com o Mauro Betting. Só que, mano, tipo, não entrosou, assim. E ele largou e falou, mano, eu vou trabalhar numa assessoria de imprensa aí e tal. Falei, tá bom. Fiquei sozinho. E aí, num dia, eu lembrei do Bruno. Falei, mano, eu acho que a gente combina gravando. A gente nunca tinha gravado nada, assim, sério. Tinha feito algumas coisas, assim, de facu, mas de teste, assim, não sério. Aí eu falei, cara, acho que o Bruno a gente pode casar. Aí eu falei com ele, expliquei do projeto, a gente marcou um café da manhã.
lá numa padoca, e nesse café a gente até falou, mano, fechou? Vamos fazer os vídeos? Vamos. Aí eu falei pra ele sobre sonho. Eu falei, mano, eu quero que cada um aqui fale um sonho, para que a gente vai realizar. Aí o Léo falou, eu não lembro o que ele falou. Aí o Bruno falou, eu não lembro o que ele falou. E eu tinha falado de entrevistar o Ronaldo Fenômeno, de conhecer o Ronaldo Fenômeno. E aí depois, nessa conversa a gente falou assim, mano, a gente vai passar o Desimpedidos, mano. Tipo, nossa meta é passar o Desimpedidos, né? Porque o Desimpedidos estava com 250 mil inscritos. Isso em 2013, a gente era coisa pra caramba na época. E aí, falou, mano, a gente vai passar o Desimpedidos. E aí começou a gravar e tal, e óbvio que não passamos na época, e nem depois, mas assim, esse objetivo ajudou muito a gente a correr atrás das coisas, que eu falei do Hooters e blá blá blá. Então, tipo, naquela conversa se concretizou a ideia de ver como um trabalho. Tipo, mano, a gente vai viver disso aqui. Em algum momento a gente vai conseguir viver disso aqui. Lógico que aí o caminho, né? Eu entrei em Jovem Pan, e o Fred foi pro Desimpedidos, Bruno, né? Foi pro Desimpedidos e virou o Fred. E aí cada um seguiu o seu caminho, assim. Não, mas assim, até é um barato que o próprio Bolívia fala que, tipo, o Fred, ele foi o escolhido porque ele era o mais preparado naquela situação. Mas, tipo, quando o Fred sai do futebol nas quatro linhas, tipo, como que vocês seguem, assim? Tipo, vocês viram aquela oportunidade pra ele, vocês, pô, vamos seguir aqui, como é que funcionou isso? Mano, quando rolou tipo, Desimpedidos lançou uma campanha lá, né? Porque o Felipe Andreoli tinha ido pra Globo, pra apresentar o Globo Esporte. Sim. Aí lançaram a campanha. Aí, beleza, aí eu trabalhava na Jovem Pan, aí um dia o Fred marcou pra gente tomar uma breja lá embaixo, uma cerveja lá embaixo. A gente tava lá trocando ideia, e aí ele comentou. Ele falou, cara, tá rolando essa oportunidade lá nos Impedidos, acho que eu vou mandar um vídeo, o que vocês acham? Porque a gente ainda tava com o canal, né? Assim, a gente tinha o projeto ainda. O que vocês acham? Eu não vou mandar o vídeo sem falar com vocês. Aí eu falei pra ele, mano, pelo amor de Deus, velho. Eu quero, acima de tudo, eu quero o seu bem, mano. E eu sempre falei pra ele, eu sempre falava pra ele, com todo respeito ao Andreoli, eu falava pra ele, mano, o programa que o Andreoli faz no Impedidos, eu vejo muito mais a sua cara nele. Mano, isso em 2013, tipo, 2013, 14, acho que era 14, né? Eu falei pra ele, mano, eu vejo muito mais a sua cara nisso aí, mano. Tipo assim, não, porra, não tem nada a ver com o Andreoli, tipo, esse tipo de conteúdo tem mais a ver com você. E aí eu falei, nesse dia no bar, eu falei, cara, vai, inclusive se você não mandar o vídeo porque tá pensando na gente, nossa amizade acaba aqui, mano. Tipo, eu não quero que seja um empecilho pra você crescer, mano. Porque, óbvio, com o F4L a gente tem a intenção de crescer, tem. Mas vai demorar quantos anos, mano? Se der certo. Lá nos Impedidos, não, mano. A propensão, né? de dar certo é muito maior, tá ligado? Então vai, pelo amor de Deus. E aí ele gravou os vídeos, editou com a ajuda do irmão dele e tal, e aí tudo aconteceu, sabe? Sim, tipo, ele até falou, não, eu consigo abrir portas pra vocês e tal. Sim, tipo, de fato era um ponto importante, mas sinceramente pra mim, assim, eu nem pensava tanto nisso, assim, nossa, eu queria que ele desse certo, sabe? Pela relação de amizade que a gente já tinha. Pô, mas essa questão de abrir portas, eu acho, tipo, abriu bastante, até porque o F4L chega a 100 mil que em 2018. Você acha que abriu 17, bastante? 18, abriu, porra. A própria entrevista com o Kaká foi o Fred que encaminhou ali e tal. E abriu sim, cara. Tipo, nós participamos de alguns vídeos lá do Fred mais 10, teve desafio também, que nós gravamos. E em termos de reconhecimento também, porque muita gente via o Fred e aí ia pesquisar sobre ele no YouTube, e aí via os vídeos que nós, até hoje, mano, tipo, se eu abrir o e-mail lá eu ia falar e-mail, que a gente tem lá cadastrado no canal, no YouTube, direto ainda tem comentário, mano. Tipo, eu estou em 2025. Ah, doideira. Quem tá vendo isso, quem tá vendo o Fred magrinho, no novinho aqui em 2025? Tipo, até hoje tem, mano. Pô, na época da pandemia direto até, velho. Tipo, que a galera tava mais em casa e tal. Então, tipo, direto tinha comentário, assim. Hoje ainda tem, mano. Tipo, se procurar ainda tem. Mas, tipo, essa parada até do F4L na hora de se adaptar, querendo ou não, mas, tipo, principalmente na transformação da internet. Porque hoje é muito mais uma parada de vertical e tal. Hoje, por exemplo, o YouTube do F4L não tá, tipo, tá parada. Mas até quando você fala da pausa. Hoje eu sei que tava rolando muita coisa no Instagram. É o foco do F4L hoje?
Sim, tipo, eu penso em voltar realmente, tipo, a gente já Uhum. tá com a identidade visual pronta e tal. É mais uma questão de tempo mesmo, de adaptar o meu tempo para produzir os conteúdos, que isso é uma coisa que influencia muito, porque antigamente, quando a gente tava focado só no F4L, era muito mais simples, né? Uhum. Tipo, você tinha o dia para fazer isso. Hoje não, hoje eu trabalho com o Fred, então, tipo, tem ali Uma responsabilidade. exato. E, por exemplo, assim, pô, eu não posso deixar de entregar o trabalho pro Fred, pra equipe, porque eu tô produzindo para F4L. Então, Uhum. eu tenho que conseguir equilibrar a balança. Mas sim, eu penso em voltar focado no Instagram do F4L e penso em voltar também a produzir conteúdo pro YouTube também. Uhum. Antigamente era, mano, era realmente um outro mundo, assim. Por exemplo, quando a gente era afiliado da NWB, então eles Uhum. sempre davam reportes, relatórios, chamava a gente pra reunião, falou, ó, isso aqui vocês estão fazendo bem, isso aqui acho que não tá legal, vamos repensar. Uhum. E naquela época o negócio era tipo vídeo longo, tá ligado? Tipo, ó, acho que vocês têm que produzir vídeo de 30 minutos, de 25 minutos. Então, tipo, a gente focava nisso e tal. Hoje em Uhum. dia, velho, você Muito difícil. vai fazer um vídeo de 30 minutos, quem que vai, tipo assim, me dói falar isso, Uhum. mas quem que vai assistir, sabe? Tipo, então hoje em dia a galera é muito mais dinâmica, precisa de um conteúdo mais rápido, não tem paciência de ficar 30 minutos assistindo um vídeo e tal. Então são coisas que, óbvio, eu tenho que me adaptar e tal. Uhum. Mas também, tipo assim, eu quero fazer algo que me agrade, assim, sabe? Tipo, Uhum. na hora que você tá lá editando, você edita feliz, Uhum. você tá editando a parada que você acredita. Sim. Então, eu, sendo bem honesto, sincero, um tio, né? Vou botar o óculos aqui embaixo, aqui, eu sou um tio. Tipo, eu não consigo consumir TikTok, cara. Uhum. Eu já Sério? tentei muito, assim. Foi até, foi até uma frase que, pô, gerou muito piada, assim, com os amigos num grupo lá. Que os caras ficaram mandando vídeo de TikTok e eu não vejo, não abro. Eu Uhum. tenho TikTok, mas eu não abro. E aí os caras ficaram me pentelhando. Eu falei, mano. Aí eu mandei um áudio assim, puta, assim. Mano, eu não gosto de TikTok. Eu não gosto de quem gosta de TikTok. Eu não vou consumir TikTok. Porque, tipo, mano, me incomoda porque é muito, tipo, é tudo muito rápido, cara. Uhum. Tipo, lógico, agora dá pra colocar vídeo maior no Sim, TikTok e sim, tal. sim. Mas a premissa dele me incomoda. Eu acho que, aí, vou começar aqui a lacrar, mano, militar aqui. Uhum. Mas eu acho que, cara, tudo isso, assim, essa necessidade de um vídeo curto, que não sei o quê, eu acho que causou um problema generalizado, assim, sabe? Sim. Ninguém tem mais paciência para assistir um vídeo mais longo. Uhum. Então, pô, eu não consigo consumir TikTok, eu não consigo produzir o conteúdo para TikTok. Eu sei que, falando em termos de produção de conteúdo, eu estou errado nesse sentido, Uhum. mas o Gabriel nossa, só falta me espancar, velho, quando eu falo isso pra ele. Mas, mano, não dá, mano. Eu não consigo pensar em produzir conteúdo tão curto assim pro TikTok, sabe? Pro Instagram até, tipo assim, penso em produzir umas coisinhas um pouquinho mais longas do que 1 minuto e tal. Mas, enfim, o meu foco aí é Instagram e o YouTube mesmo. Pô, mas eu te entendo muito porque eu demorei muito pra começar a fazer conteúdo pro TikTok, eu demorei muito, tipo, até pra ir pra minha idade, tá ligado? Tipo, demorei muito pra me adaptar ao TikTok, porque, tipo, acho que talvez por conta da minha geração ter crescido assistindo YouTube, tipo, de pequeno até, sei lá, 17 anos, era YouTube todo dia, era assistindo tal, então, tipo, pra mim era uma parada muito importante. Então, quando eu vi que pô, eu tenho que fazer conteúdo, e aí eu, tipo, muito louco eu citar isso aqui, mas eu e um amigo meu, a gente tava conversando com um diretor do Podpah, aleatório, Legal. Tietê, Sei, pô, tá tava ligado, conversando tá com ligado. ele. E aí, ele chegou assim, a gente tava falando sobre nossos projetos, assim, os projetos futuros, e ele falou, mano, acho que nem foi, ele foi um outro cara do Podpah, mas eu me lembro mais dele. Vocês precisam fazer recorte, mano, vocês querem fazer no YouTube, da hora, mas vocês precisam fazer corte pro TikTok, pro Pô. Instagram, porque é a forma que que as pessoas vão conhecer vocês. Aí eu fiquei, é muito real, mas aí foi onde eu tive um insight de, tipo, olha onde a gente tá. Tipo, se você não consegue viralizar, muito difícil você conseguir viralizar sozinho no YouTube, a não ser que você tenha um vídeo muito longo e tenha uma estrutura pra fazer live, ou se você não fizer curto e corte, você não vai conseguir virar, mano. Isso é muito louco na minha cabeça, tá ligado? Não, o que ele falou é perfeito, cara. Uhum. Tipo, o TikTok e o próprio Instagram e o próprio Shorts do YouTube também, ele serve como uma catapulta, cara. Uhum. Ele te lança pra um monte de lugar que você nem sabe pra onde você tá indo. E é aquilo que acho que quando a gente tava começando a conversar aqui fora, você comentou, né? É um vídeo que. Só precisa um vídeo dar certo, mano. Um vídeo pegou na veia ali, mano, vai te jogar pra um monte de gente. Aí essa galera vai começar, pô, quem que é ele? Deixa eu ver como que é o trabalho dele. Uhum.
e aí a engrenagem roda, cara. Então, tipo, sim, tem razão, total razão de usar essas plataformas pra compartilhamento Cara, é mais ou menos como se fosse um LinkedIn, assim, velho. É. Tipo assim, pra galera te conhecer, mano. Sim. Te ver, saber o que você faz, como que você faz, quem que é você. Uhum. Então, sim, tipo, ele tem total razão. Eu sei que nesse quesito do TikTok sabe, eu assino e concordo com o termo no final da página. Eu assino e estou errado, mas não consigo consumir, cara, TikTok, hein, mano. Pô, mas eu te entendo. A Mas. respeito, Não, produtores. mas Né? eu te entendo muito, assim. Eu te entendo muito por conta disso que eu te falei. Mas uma parada que eu ia puxar de novo, essa questão dos ídolos, de tipo, querendo ou não, até por quando você tá trampando com o Fred, mas também na trajetória do F4L, essa parada de, não só com o Kaká, mas tipo, tu tá convivendo com seus ídolos. Por exemplo, você foi no CT do Bahia e trocou ideia com o Rogério Ceni. Você tá convivendo com seus ídolos. Como é conviver com seus ídolos? Se a gente começar a falar desse assunto, eu desmaio aqui, velho. É bom, ó, tem o Samu tá ali, tem uma equipe bacana. Valeu, gente. Ah, cara, é muito especial, velho. Tipo, porque você te leva pra um lugar, sei lá, da sua infância, da sua adolescência. Uhum. Pô, quantas vezes eu fui no Morumbi, assistir um jogo do Rogério e via o cara lá, tipo assim. E quando você é torcedor, assim, tipo, aqueles caras ali, eles ficam num lugar meio inacessível, né? Meio intocável, tipo, porra, mano. Principalmente quando é um ídolo, assim, você fala, mano, nunca vou conseguir dar um abraço no Rogério Ceni, tá ligado? Nunca vou conseguir tirar foto com o Ronaldo Fenômeno e tal. Então, tipo, e essa é uma questão muito, muito doida também, assim. O medo que você tem de conhecer o seu ídolo, porque ele pode não ser aquilo tudo que você imagina. E aí é uma desgraça completa quando eu não tive essa infelicidade, mas de quando você vai conhecer um ídolo e o cara é um escroto, tipo assim, ele é o oposto do que você desenhou na sua vida inteira. Porque de fato você cria uma imagem que é só sua, que você tá criando. Tipo, em nenhum momento o ídolo, ele quis que ele quis que você pensasse isso dele. É você que tá construindo uma fanfic na sua cabeça do que ele é. Então, tipo assim, quando você vai lá e conhece o cara, de fato, e ele é tudo aquilo que você imaginava e mais um pouco, que foi o caso do Rogério Ceni, o Kaká também foi um maluco incrível, assim. O Ronaldo também, mas foi mais curto, foi uma foto, né? Mas o Rogério, velho, porra, foi um negócio assim que diversas vezes eu me pego olhando as fotos daquele dia. Que eu tava, inclusive no vídeo do Desimpedidos, que foi quando o Fred ainda tava lá, né? Eu apareço um pouco, porque, tipo, eu tava fazendo trampo pra ele também de produção de conteúdo. Então eu tava gravando os vídeos pra equipe editar e tal. Então eu aparecia no fundo. Porque era o Crack? Não, era o Fi. Era o Fi que tava gravando lá. Então ele tava indo de frente, né, pro Rogério e pro Fred. E eu tava atrás, né? Gravando eles de costas com o celular. Então eu apareci no vídeo, né? Aí, mano, vários amigos mandaram assim depois, tipo, printavam a tela, né? Eles, mano, olha o seu sorriso, velho. Tipo, olha o jeito que você tava olhando, tá ligado? Mano, você tava muito feliz. O próprio Fred falou isso pra mim depois. Então, tipo, realmente ali eu tava vivendo o meu sonho. Eu tava na Disney. Eu tava na Disney com o Mickey. O Rogério Ceni era o Mickey ali. Então, tipo, foi muito doido, cara. Tipo assim, realmente eu ainda me pego pensando. Inclusive, eu levei 2 camisas do São Paulo, que, cara, eu quase fali pra comprar, que era a camisa do Mundial, era do Amoroso, né, do Mundial, e a camisa do Rogério Ceni da Libertadores de 2005. Eu não tinha condição na época de comprar, né? Aí hoje quase fiquei sem condição também, depois de comprar. Era caro. Aí eu comprei e levei na viagem. Aí, tipo, lá na viagem, aí o Fred, depois que a câmera desligaram tudo, o Fred foi falar com ele e falou, Rogério, mano, se eu não trouxesse esse cara pra cá, eu acho que ele me mataria em São Paulo. Então, tipo assim, pô, ele é seu ídolo, ele te adora, te ama e tal. Aí o Rogério foi super fofo, falou, pô, e aí, cara, não sei o que e tal. Eu falei, lembrei pra ele. Aí ele virou e falou assim, ih, rapaz, o tempo judiou da gente um pouco, né? Você era mais magrinho, eu tinha mais cabelo, né? Eu quase falei, você também era mais magrinho, o que você tá falando aí, cara? Aí ele autografou a camisa, brincou, falou, pô, quanto você quer nessa camisa aí? Eu falei, mano, agora que você autografou, nada, me dá sua casa, sei lá, seu Nubank, sei lá, nossa, enfim. E aí foi incrível, mano, tipo assim, realmente, assim, foi muito doido. Não tenho mais tantos ídolos, assim, tipo, das gerações mais atuais, assim, não tenho. São esses caras mesmo, assim, tipo, continua sendo o Rogério, continua sendo o Ronaldo Fenômeno e tudo mais, assim.
Mas foi muito foda, respondendo a pergunta foi muito especial mesmo. Mano, até uma diferença um pouco grande, tipo assim, de geração mesmo. Porque, mano, é até diferente. Eu sou corintiano, Ele me chamou de velho de uma forma fofa, né, velho? Eu achei bonitinho. mas tipo, por quê? Não, tamo junto. O meu ídolo, por mais que eu seja corintiano, óbvio, tem o Cássio e tal, tipo, tem o Ralf, que é meu maior ídolo do Corinthians, mas assim, Felipe Coutinho, cara. É mesmo? Pô, mano, pra mim ele é... Por quê? Aí eu sempre conto essa história porque pra mim, tipo assim, quando eu era menor eu era goleiro, por causa do Cássio. Ok. E aí eu fui crescendo e fui assistindo Coutinho na casa de uns, tipo, uns tios, uns amigos meus, que na época não tinha ESPN. E aí era onde passava a Premier League. E aí deu 13, 14, 15, 16. Aí em 16 eu quis, vou jogar bola de verdade. Mano, comecei a bater bola assim na laje de casa, tipo, chutar a bola. Por conta de quem? Por conta do Coutinho. Falando, mano, vou ter a batida igual a do... Não tenho. Mas vou... O que vale é a intenção, irmão. Vou ter a batida de tranquilo. bola igual a do Coutinho. Aí, mano, passou um pouquinho antes da pandemia, eu tinha o grupo dos meus amigos, mas eu me arrisquei a conhecer mais pessoas só, mano, vou sozinho jogar bola, vou pra uma quadra, vou sozinho jogar bola. Isso eu tinha uns 16 anos. E, mano, eu joguei bem pra cacete, os moleques viram muito meu amigo e eu joguei bem pra cacete. E eu, se não fosse o Coutinho lá atrás, eu não ia estar jogando bem pra cacete agora. Sim. Porque quando eu era pequeno eu era zoado por não saber jogar bola. Caramba. E aí eu me dediquei pra jogar na defesa, que eu era raça, Corinthians, raça e tal. Corinthians. É. E aí depois mano, quero aprender a atacar melhor, tipo, quero, mano, ter uma batida... desenvolvendo, né? Quero ter uma batida boa na bola e tal, quero driblar bem. Aí eu comecei, mano, assistia vídeo do Coutinho todo dia. Todo dia eu assistia. Antes do futebol, eu ficava tipo assim, não, tem que fazer isso, tal, tal. Aí quando eu fazia um lance igual, tipo, eu pegava assim, eu sempre joguei futsal, pegava a bola assim no meio da quadra e dava no ângulo, caraca, eu sou o Coutinho. Nossa, tanto que, você reparar, eu sou muito fã de basquete também, né? Eu tenho duas tatuagens, uma é um 3 e uma é uma âncora. Não sei se eu peguei certo, que eu sempre erro. Mas a âncora a âncora do Coutinho, o 3 daqui, Tá aí. e o 3 é do Allen Iverson. Ah, Que aí também foi uma relação do basquete, o fato de eu querer jogar bola melhor, porque eu jogava bem em basquete. Tentei ser profissional, depois eu te conto essa história nova, porque é uma história longa. Mas eu, tipo, essa questão de querer, tipo, pô, se eu sei driblar no basquete, eu preciso aprender a driblar no futebol. Então essa parada era uma parada muito na minha cabeça. Mas assim, até pra, agora voltando de fato pra entrevista, voltando pra parada assim, inclusive, ele é ganso, tá? Tipo assim, meio O campista. meu cérebro, né? Meio O campista corpo gênio. é o do Walter. Ronaldo Fenômeno. Meio campista Hoje, gênio. Ronaldo Fenômeno. Meio campista gênio. Mas assim, até pra tirar uma dúvida que eu acho que, até pesquisando, eu tive, tipo, eu sei que por um tempo você falou que você fazia mais o social do Fred. E hoje você falou já que você tá mais de assessoria e tal. Tipo, o que de fato foi essa evolução do trampo com o Fred e hoje, e antes o que você fazia e hoje o que você faz? Cara, então, eu em 23. Na verdade, final de 2022, né? Eu ainda estava trabalhando na Online Content lá, fazia, cara, tudo, né? Atendimento, ajudava na produção do conteúdo e tudo mais. E aí, no final do ano, não, foi no começo do ano, em janeiro, acho que foi, eu não vou lembrar a data exata, mas acho que foi 4 de janeiro, foi no sábado. O Fred, mano, a gente nunca se liga, né, assim. Aí ele me ligou e falou, Core, a gente se chama de Core por apelido de faculdade, coração e tal. Core, onde você tava? Eu falei, pô, eu tava chumbado num churrasco. Alucinado. Ano novo, né? Eu não sou assim o tempo inteiro também. Não tava errado também, está. Sábado. E aí tava no aniversário de um primo. Tá? Aí ele falou, mano, tem como você vir aqui em casa? Aí, só que ele tava num tom meio sério, assim. Eu falei, o que aconteceu? Ele, não, cola aqui em casa que eu te explico. Eu falei, matou alguém? Aí ele, não, mano, pode vir. Eu falei, tá bom. Aí saí lá de São Caetano do Sul, fui pra casa dele. Aí a hora que eu cheguei na casa dele, ele me avisou, ele falou, ó, cara, eu aceitei entrar no Big Brother, eu vou entrar, amanhã vem um carro aí me buscar, tal, não sei o quê. Eu falei, porra, sério, da hora. E aí tem história, né, que no dia 26, 25 de dezembro do ano anterior, né, de 22, ele me chamou pra ir na casa dele, pra rolar aquele restaurante, né, comer o que sobrou aí do Natal. Aí a gente tava na piscina e eu brinquei com ele. Falei, Cora, tô vendo aqui no site de fofoca, né? Nas páginas de fofoca, que estão falando que você vai pro Big Brother, né? Você vai, mano? Aí ele, o que você acha? Eu falei, você não é burro? Qual foi? Você não é burro, né? Só tem a perder indo pra lá. Não, mano, ele meti o pau, tá ligado? Falei um monte de asneira. Aí ele falou, é verdade, né? Não sei o quê. Passou uma semana.
Aí nesse dia, aí ele contou e eu fiquei perplexo, né? Falei, mano, sério, mano. Ele com roupão do Big Brother. Eu falei, caraca, velho. Aí me bateu a lembrança do que eu falei. Falei, mano, eu te chamei de maluco, né? Eu te chamei de burro, mano. Aí ele rachou o bico ali, mano. E eu rachei o bico internamente, que eu já tinha aceitado, né, tal. E queria saber da sua opinião. E você falou aquilo, eu fiquei meio... Falei, mano, esquece o que eu falei. Eu não sabia o que eu tava falando, né, velho? Quer dizer, enfim. Aí ele me chamou, ele falou, cara, eu queria que você trabalhasse na equipe, queria que você participasse da equipe, né? Que você cuidasse do Twitter, porque eu sempre usei esse chorume aí. E aí eu falei, não, beleza, vambora e tal. E ali começou, aí eu comecei a fazer parte da equipe. Foi uma experiência insana, tipo assim, Pô, teve muita imagino. coisa legal de aprendizado, enfim. Teve muita coisa ruim, realmente, assim. Cara, BBB é foda. A bolha do BBB é... Não, mano, só tem psicopata e... É doideira. Enfim, mano. Vou me abster aqui de mais comentários sobre galera de reality show. Ainda mais Twitter. Exatamente. E é um bagulho 880. É. Tipo, a galera que era da hora era muito da hora mesmo. Tipo, tinha muita gente... preciso ser justo. Tinha muita gente que era muito legal lá no Twitter, né, nessa época do Big Brother, que ajudava, que incentivava, via coisas que a gente nem via e mandava pra gente. Então tinha muita gente legal, mas quem era ruim era muito ruim mesmo. E aí ele começou, cara. E aí eu fiquei cuidando do Twitter. Aí quando acabou o Big Brother, ele falou, pô, Coelho, eu queria que você continuasse comigo e tal. Falei, vambora. E aí era pra continuar junto na produção de conteúdo. E aí eu segui durante um tempo. Mas aí chegou um momento que, tipo assim, eu já não tava feliz produzindo conteúdo. Muito pela questão da urgência, porque pras redes dele, tem que estar alimentando ali o tempo inteiro. Tipo, você acompanha as redes do Fred, você vê lá que às vezes tem 2 posts, 1 milhão de stories, não sei o quê. E eu já sou de uma produção um pouco mais lenta, assim. Tipo, eu gosto de ter um pouco mais de tempo, de analisar as coisas, de fazer com calma. E não batia, tá ligado? Ali precisava de outra coisa. E aí conversando, ele falou, mano, vou te deslocar pra minha parte de imprensa, que sou jornalista, então tenho contato com muita gente e tal, etc. A galera me conhece ali. Até pelos lugares que você trabalhou. Exato. Aí segui pra essa parte de imprensa. E agora a gente tá desenhando alguns projetos voltados pro social, a gente já ajuda alguns projetos, faz parte ali e tal. Então eu tô coordenando essa parte também. Então foi esse movimento que rolou, sabe? Basicamente, resumidamente, que não foi resumido. Não, mas, pô, ficou perfeito, assim. E agora eu queria que, uma das últimas perguntas, até porque eu já te aluguei bastante. Ah, não, tá acabando? Não. Mas, assim, você falou que já tava com a arte pronta da F4L, eu queria saber quais são as novidades, aquilo que você puder contar, do F4L para 2026. Então, mano, eu realmente quero produzir conteúdos que façam sentido, primeiro pra mim, e obviamente depois, né, pra quem tá consumindo, porque esse foi uma parada que rolou muito na V2 da F4L, porque a V1 foi com o Fred, Bruno Carneiro, Fred e Léo Sui, aí a V2 teve o Felipe Palermo, o Léo Sui, a Isabela Rota e tal, e agora é a V3, né, seria eu e Léo Sui, e o Gabriel vai fazer participações e tal. Na V2 lá, tipo, eu fazia muito conteúdo só pensando no quem tava seguindo. E não era necessariamente o que eu queria produzir de fato. Sim. Hoje em dia, eu já penso um pouco diferente. Primeiro eu tenho que fazer algo que me agrade, que me deixe feliz, porque aí eu sei que aí vai render pra quem tá assistindo. Então, cara, sou velho, assim, sou da velha guarda aqui do futebol, dos anos 2000, nostálgico, saudosista, sou tudo isso aí, cara. Tem uma página 2 na linha, no gol do Davi, cara, que ela me representa 100%. Eu sou o terror do Bruno Formiga, tá ligado? Ele detesta saudosista, eu sou tudo que ele mais detesta. Já tive com ele algumas vezes, eu não tive a oportunidade de falar isso pra ele, mas falarei. Terror do Bruno Formiga, com todo respeito, lógico. Claro. E aí eu penso em produzir mais conteúdos nessa linha, assim, sabe? E até, tipo, fazer algumas entrevistas um pouquinho diferentes, assim, tipo, diferente meio que no formato, assim. Sim. Aproveitando muitos cortes, tipo, quero fazer a entrevista e subir no YouTube a entrevista completa mesmo, assim, inteira. E no Instagram e soltando os cortes mesmo, assim, tipo, falei que em formato diferente, como se eu estivesse inventando a roda, não, tipo, é o que todo mundo já faz mesmo, assim, mas que eu acho que
e com entrevistados que façam sentido pra Sim, mim, com certeza. sabe? Tipo, então, a galera da velha guarda mesmo, que já aposentou, tipo, acho que essa galera ainda tem muito pra falar, e não necessariamente os caras que estão sempre nas páginas, assim. Uhum. Pô, tem muito maluco aí que dá pra ouvir que tem boa história, Pô, sabe? demais. E produzir conteúdo também com outros jornalistas e, tipo, eu gosto muito desses conteúdos dinâmicos, assim, tipo, Uhum. seus 11 preferidos, eu gosto muito dessas coisas, assim. Uhum. E pretendo fazer algumas viagens também. Tipo, acho que em abril eu devo ir pra Madrid, aí pretendo produzir conteúdo lá com algumas pessoas que eu conheço por lá. E viajar mesmo, assim, velho. Pô, Tipo, fico feliz, mano. Porque querendo ou não, vocês fazem parte, não só por conta do Fred, mas tipo, daquela, mano, dinossauros do YouTube de questão de futebol, mano. E tipo, não é nem zoeira. Aquilo que você falou é muito real. Quando vocês começaram, tipo, tinha o quê? Desimpedido, Futirinhas, sei lá. eu acho que tinha algum outro O Banheirista canal. não tinha nem começado. Então, não, tipo, dessa época do Fred, o Banheirista não tinha começado. É. Não tinha começado. Eles começaram, foi ali em 2016, junto com a gente, nessa retomada tipo, do V2 ali que eu falei. Sim. Eles realmente começaram junto com a gente. Uhum. Tanto que, durante um bom período da história da F4L, nós tivemos patrocínio da Nike. Uhum. E o Banheiristas também tinha. Então, a gente produzia muita coisa em collab Sim. junto, a gente tava junto nas coisas. Então, realmente, ali no começo, cara, eu tô tentando puxar na memória qual que era o outro canal. Eu não tô lembrando, mas era o Tirinhas, o Desimpedidos e tinha algum outro, mas assim, era muito pouco. Uhum. E, mano, o negócio que você falou lá no começo, que eu guardei e ia comentar e esqueci, foi tipo, que você falou do papo que você teve com o cara do Podpah. Uhum. Tipo assim, mano, naquela época, no Instagram, não tinha stories. Não tinha nada. Tipo assim, Nossa, que loucura, é você tinha que verdade. postar no feed e era super limitado as coisas, assim. No YouTube, tipo assim, era um outro tipo de compartilhamento, não tinha shorts, não tinha nada desse tipo. Primeiro no em alta. Exato, Aí, ó. mano. Hoje tem que hypar vídeo, é muito louco. Então, tipo assim, era um outro universo. Completamente diferente. Até na época de 2016, que aí surgiu o Banheiristas, aí tinha o Gol Contra, Que Jogada. Nossa, eu era muito fã do Goku. Tinha o Futebol 24 horas, Isso. tinha alguns. Tinha alguns. Então, tipo, nessa época, ainda já era bem limitado a forma de compartilhamento e de divulgação. Ainda não tinha shorts. Acho que já tinha stories, mas não tinha link. Depois que veio surgiu o link. E era só pra quem era verificado o link. Então, tipo assim, cara, era um outro mundo. Não vou falar que hoje é fácil. Tipo, não é. Mas aí você tá desvalorizando. o algoritmo muda, mas antes, tipo, era muito mais complicado. Era. E hoje, aquilo que eu tava falando pra você sobre hoje ser mais acessível. Hoje é muito mais acessível, cara. Você consegue chegar em muita gente. Lógico, né? Você vai mandar uma mensagem pra uma pessoa que tem milhões de seguidores, a probabilidade dela ler é menor. Mas hoje você consegue, sei lá, de repente chegar numa pessoa que trabalha com ela, sabe? Tipo assim, na agência que cuida dela. Antigamente era muito mais burocrático, muito mais complexo. Então, acho que hoje tem uma facilidade, uma acessibilidade maior do que tinha antigamente. Pô, só pra complementar o que você falou, já quase terminando, mas só pra complementar o que você falou, essa parada de, mano, é a pessoa que você menos espera. Por exemplo, eu conheci o Rafa por conta do Gabi, que, mano, o Gabi é meu amigo porque, tipo assim, eu conheci ele no Instagram, e hoje ele é meu amigo, então, tipo, o fato desse contato ter acontecido é muito no natural. Mas, assim, vou te explicar agora, finalmente, a camisa, mas... Achei que era a camisa do Cruzeiro, velho. Essa aqui é a camisa da Taça das Favelas. Maneiro, pô. Meu primeiro trabalho na comunicação. Parabéns, mano, da hora. Que eu fui coordenador na final, por isso que eu tenho essa camisa mais clarinha, maneiro, bonitinha. velho. E aí, quero que você assine, essa por favor. honra, Com certeza, cara. tem várias assinaturas legais, tem Bibi Molina, tem o do Gabi, tem várias, Vitinho, tem várias aí. Opa. Pode ficar à vontade. E assim, é meu primeiro trabalho e como é meu primeiro programa de entrevistas, eu faço questão de trazer essa mesma camisa, Pô, que porque um maneiro, dia ela vai cara. estar enquadrada com a assinatura de todo mundo, inclusive a sua, que, mano, pra mim é uma honra estar aqui com você. Rapaziada, boa. Relíquia da Supercopa Desimpedidos, tá? Relíquia, tanto ele quanto o Sui, tá? Gênio da bola. Então, assim, fico muito feliz, mano, de tá tendo essa oportunidade de conversar com você. Tô até nervoso pra assinar aqui, cara. Camisa que tem Mauro Betting, velho. Com todo respeito a todo mundo que tá aqui, né? Porra, é o Mauro, Ele velho. assinou bem na pontinha, inclusive. Aonde? Aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou assinar junto com ele. Eu quero assinar aqui do lado, aqui embaixo. Aqui na ponta. Tipo na época da escola que eu assinava camisa, tá ligado? Ele falou, eu vou assinar aqui porque ninguém assina. E vou assinar perto porque ninguém assina, então. E é o Mauro.
Me ajuda aqui, estica aqui. Claro. Aí. Ah, caralho, agora vai. Tô nervoso! Isso aqui é um E, tá? Tá bom. Ah, tô nervoso real, velho. Ó, comecei escrevendo de um jeito, fui pro outro, mano. Ah, tá de boa. Imagina o erro, sucesso. Não, aí tudo bem, fica pra história. Calma, O que eu fui bem na inventar de ponta. assinar com o Mauro Betti? Você poderia ter assinado no meio, cara. Você não precisava disso aqui. Pô, mano, muito obrigado. Pode aí dar seu recado pra Cara, galera, fica à vontade. Quem tem caderno de caligrafia, por favor, me ajude, que eu realmente percebi que eu não sei mais escrever. Nossa senhora, velho. Tô suando aqui, cara. Não, mano, obrigado, valeu Que mesmo isso, aí pelo honra convite. toda minha, que isso. Fiquei muito feliz com o convite, mais ainda de estar aqui com você, Uhum. porque, cara, e esse é um conselho que eu dou aqui, né? Tipo, aproveita o processo, mano. Tipo, você tá no começo, então, tipo, aproveita cada conquista que você tá tendo, porque, tipo, as coisas vão passando e a gente, na loucura, não percebe o que fez, o que conquistou, o quanto lutou. Então, tipo, você que tá no começo, então, cara, tipo, vai nutrindo isso aí, mano, de comemorar as coisinhas que você tá conquistando, suas vitórias, porque o tempo passa rápido e, mano, e é importante ter essas conversas aqui, porque, cara, de fato, assim, pô, você falou do Kaká, eu nem lembrava que eu tinha perguntado isso, tipo, e realmente uma pergunta boa, modéstia à parte. Eu nem lembrava que eu tinha perguntado isso, então, tipo, fico feliz pelo convite também por isso, porque me levou para lugares que muitas vezes eu tinha esquecido que eu tinha vivido ali. E é isso, cara, sucesso no projeto, aqui, Obrigado. na sua carreira, você é um cara talentoso, tipo, em pouco tempo honra. que a gente tá trocando ideia, já deu para perceber que você tem, tipo, um bom caminho a seguir aí. E, pô, o que eu puder ajudar aí. Que isso? Tamo junto aí. Eu conta tô, comigo, mesma cara. coisa, o que você precisar, tô aqui também e participarei da nova era do F4L, tá? Com certeza. Ó, fica aqui o compromisso. Que isso, tamo Gravaremos juntos aí. Tamo velho. junto. Valeu, galera, tamo junto, valeu. Valeu, abraço.